Hoje a gente está iniciando o que eu chamo de uma jornada de refinamento, né? Eu tô, de fato, aqui hoje comprometida com mulheres que estão prontas. Só o fato de você ter acordado, tá aqui nesse sábado de manhã, sentada, me ouvindo, estudando, você tá pronta, de fato, e tá comprometida em sair de uma vida de migalhas. E aqui eu não tô falando só de migalhas de dinheiro, não. Tô falando de migalhas em todos os aspectos da sua vida, né? Migalhas de relacionamento, migalhas de valorização pessoal, de amizades, mulheres que estão prontas para sair de uma vida de peso, de carregar o mundo nas costas, de se esgotar, né, de não conseguir desfrutar de uma vida com mais leveza, como muitas de vocês colocaram, de uma vida mais feminina, de ter acesso a essa abundância de recursos, a essa prosperidade, né, porque o dinheiro é uma consequência, a prosperidade ela é um fluxo de coisas boas vindo na nossa direção. Só que eu preciso dizer para vocês que eu vou contar um pouquinho para vocês agora da minha história. A jornada de se tornar uma dama não é simplesmente passar um batom vermelho, né? Botar uns acessórios, mudar a sua roupa, a sua imagem e simplesmente colocar apenas a sua imagem, né? Apenas o seu envelope. É preciso que você se responsabilize por todo o interno, né? Pelo interior. Então, para a gente fazer uma mudança na sua vida, na nossa vida, qualquer mudança que seja, a gente precisa renunciar a algumas coisas. Porque se você escolheu estar aqui hoje, nessa manhã, assistindo essa aula, você não escolheu estar assistindo Netflix. Você não escolheu estar dormindo. Você não escolheu estar fazendo qualquer outra coisa. Então, a gente precisa entender que o primeiro passo para uma mudança eficaz na nossa vida é estar disposta a renunciar os prazeres imediatos, a renunciar momentaneamente aquilo que a gente gostaria de estar fazendo para fazer aquilo que é certo. E aí eu quero contar para vocês por que eu, Daniele, né, escolhi me tornar uma dama. E o que é ser uma dama, né? Por que eu decidi fazer isso? Por que eu decidi refinar as minhas experiências em 2022? E eu quero contar para vocês um pouco dessa história de como tudo isso começou. Nessa cena aí, nessa imagem que vocês estão vendo, é a minha mãe e o meu irmão mais velho e eu, ali, pequenininha. Uma mini daminha. E o que eu queria contar para vocês é que grande parte da minha vida, né, eu vivi com uma mãe muito presente, com uma mãe feminina, com uma mãe que sempre nutriu e cuidou deste lar, né? E em algum momento da minha vida eu me desconectei completamente desse meu referencial de feminino, desse meu referencial de mulher, né? Por conta de todas as construções sociais, de tudo que a gente vai aprendendo. E eu vou contar um pouco mais para vocês à frente sobre isso quando a gente entrar na parte do conteúdo. Mas aqui eu quero dizer para vocês que eu tive um grande marco na minha história, que foi grandes marcos, né? Mas esse foi um dos principais, que foi o falecimento da minha mãe. A minha mãe morreu dia 6 de outubro de 2019. Algumas de vocês que já me conhecem já sabem dessa história, né? Do falecimento da minha mãe. Mas a verdade é que quando a minha mãe morreu, eu tive um grande salto de consciência, né? Porque quando a gente entra em contato com a finitude da vida, né, com a possibilidade da morte, porque não é só a pessoa que a gente ama que morre, né? A gente vê a morte de perto e a gente acorda, né? E percebe que, bom, eu vou morrer também, né? Um dia eu vou morrer também. Quando eu entrei em contato com tudo isso, eu passei a ser uma pessoa que parou de adiar as coisas. Né? Eu era uma mulher muito procrastinadora, eu procrastinava demais, eu deixava muito as coisas para depois, sempre um adiamento, e os resultados na minha vida não vinham, eu não tinha disciplina, né? A Camila que tá aí, que é amiga da minha mãe, saudades da minha amiga maravilhosa. Também perdi a minha mãe nessa mesma data, olha só, gente. Sinto muito, tá, Fran? Mas a verdade é que eu tive uma grande mulher na minha vida, que é a minha mãe, né? Só que eu assumi depois que... Ai, desculpa, gente, não era para emocionar agora. Mas eu vi a amiga dela, ele me emocionei um pouco. Mas eu vi que eu assumi muito um papel de sobrevivente, né? Então, eu decidi fazer tudo que eu precisava fazer. Era como se eu tivesse perdendo muito tempo, quando eu vi que o meu tempo estava chegando. Mas existe um perigo muito grande nisso,
Por quê? Eu saí de uma realidade, morava numa kitnet, num espaço muito pequeno, eu tinha muita ambição, eu queria prosperar, eu queria fazer dinheiro, eu queria crescer no meu negócio. E quando a minha mãe morreu, eu comecei a trabalhar sem parar, trabalhar, 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 trabalhar. Mas foi muito louco o que aconteceu, porque foi como se toda a minha segurança tivesse sido depositada no externo, né? Em outras coisas. E o trabalho e o dinheiro, eles foram o foco da minha vida por grande parte desses anos aí, depois de 2019, a gente está agora em 2022, até um ano atrás, mais ou menos, eu ia para trabalhar. E eu fiz muito dinheiro, né? Eu fiz muito dinheiro, eu tive muito sucesso, foi muito importante para mim ter tido essa mudança de mentalidade, de fazer o que precisa ser feito, de assumir as minhas responsabilidades. Mas a verdade é que eu me perdi, né? Chegou um momento que tudo que eu fazia era trabalhar e numa loucura de tentar dar conta de tudo, me perdi de mim, né? Quem lembra da história do Kinder de tabletinho, basicamente isso para mim é um símbolo de merecimento, né? Porque na minha infância a gente não tinha muita condição de comprar esse tipo de chocolate sempre. Então, quando eu comecei a fazer muito dinheiro, a prosperar, a ter sucesso no meu negócio, esse foi um grande marco para mim. Mas ainda assim, mesmo nessa foto, né, que foi um dos momentos de conquista, de refinamento, eu me sentia culpada por descansar. Meu esposo que está aí ao vivo, maravilhoso, te amo muito. Eu lembro que a gente estava nesse hotel, que foi na nossa lua de mel, e aí a gente estava em volta da piscina, assim, descansando, e aí eu ainda naquela coisa acelerada, foi em 2021, início de 2021, início do ano passado. E eu falei para ele assim, o que faz para não fazer nada? Eu olhei para ele assim, eu falei, como que faz? Porque ele estava tão tranquilo ali e a minha cabeça, gente, estava assim, a mil. Eu estava ali em volta daquela piscina, mas pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, eu tenho que fazer aquilo, meu Deus, eu tenho que. E aí eu percebi que mesmo quando eu tinha conquistado tudo isso, eu ainda não estava no meu centro, na minha plenitude. Eu oscilava desses extremos. Então, de procrastinação, de vítima do mundo, de não fazer as coisas, para o outro extremo, que era aquela mulher forte, aquela mulher guerreira, aquela mulher que dá conta de tudo, que carrega o mundo nas costas. O fato é que essa imagem que simboliza, na verdade, é um print de um vídeo. Eu tive um burnout. Não sei se alguém já passou por isso, mas não fui diagnosticada por um profissional, né? Como não foi um diagnóstico fechado de burnout, mas eu tenho certeza que tudo que eu li e vi a respeito se conectava com isso. Eu cheguei num esgotamento profundo, né? Num esgotamento profundo, onde a única coisa que eu sabia fazer era chorar. Então eu chorava, 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 dia e noite chorava. Eu tive que dar um tempo das redes sociais, eu dei uma afastada de tudo para tentar me encontrar, né? E a verdade foi que nesse dia que eu tive nesse dia não, né? Foram semanas onde eu, né, vivi ali para tentar me reerguer, né? E era uma tristeza sem fim que eu não sabia explicar. No início, a minha grande preocupação era dinheiro, era carreira, e aí quando eu consegui chegar num nível que eu realmente gostaria, eu percebi que aquilo não era o que realizava a minha alma, não só, né? É isso que eu quero que vocês fiquem, que deixe claro isso para vocês, não é só isso. Porque trabalho, dinheiro, prosperidade realiza também, mas isso não pode ser o centro da nossa vida. E a partir desse momento, essa foto ela representa muito para mim, porque quando eu vi ela, eu fiz recentemente essa foto, né? Mas fazia tempo que eu não fazia fotos novas, e quando eu vi ela, eu senti uma diferença muito grande no meu semblante, em como a minha energia começou a ser realmente mais leve. E eu encontrei a minha versão leve feminina. E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Como encontrar essa versão de vocês e como encontrar principalmente esse caminho do meio. Porque às vezes a gente acha que o problema da nossa vida é o dinheiro. E aí, às vezes, a gente até faz dinheiro, mas aí não realiza do mesmo jeito, né? Porque ensinaram a gente que mulher tem que dar conta de tudo, que mulher consegue ser forte, ser mãe, ser esposa, ser milionária e ser bem-sucedida e tocar uma empresa. E eu acredito que existem mulheres que consigam fazer isso. Não tenho dúvidas, né? A verdade é que eu, Dani, enquanto eu estou aqui sentada dando uma aula, né, fazendo um evento para vocês, eu não estou sendo esposa. Meu marido está ali na sala acompanhando o evento, auxiliando nesse processo, mas eu não estou lá exercendo o papel de esposa, né? Assim como eu não estou exercendo o papel de filha, assim como eu não estou exercendo outros papéis que eu também tenho. Então, entender
entender que, de fato, encontrar esse nosso lugar, que é isso que eu vou ensinar vocês hoje, é o que, de fato, realiza a nossa alma. Então, contei toda essa parte da história para que vocês entendam que, gente, eu enfrentei essa angústia da jornada de encontrar minha versão leve, feminina e refinada. Porque quando a gente escuta falar em leveza, parece que é algo simples, né? Nossa, é leve. Mas é tão difícil a gente encontrar esse equilíbrio, porque requer deixar partes nossas que a gente levantou, muralhas e escudos e armaduras para sobreviver. Então não é tão fácil quanto parece, mas extremamente possível. A mudança ela começa com a decisão. Então eu decido a partir de hoje me tornar uma dama. Mas esse caminho ele requer amadurecimento. Porque se a gente não tiver uma base fortalecida, nós não conseguimos levantar a estrutura dessa nova vida refinada. Porque requer novos comportamentos, uma nova mentalidade, uma mudança de atitude, uma forma de comunicar, uma forma até mesmo do externo, de se vestir, de falar. Então, não é que você vai virar um personagem, você vai encontrar a melhor versão de quem você é. Essa versão serena, essa versão que sente plenitude na vida. E hoje, então, eu vou contar para vocês quais são esses 3 pilares que sustentam a estrutura da dama. Contei para vocês um pouco da minha história com dinheiro e eu coloquei aqui com dinheiro, mas não só com dinheiro, né? Eu trouxe com dinheiro porque era essa busca. Com dinheiro e com o feminino, né? As 3 dimensões da plenitude da alma feminina, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Os resultados na prática e o próximo passo para você viver a vida digna de uma dama. Aí você pode estar se perguntando, tá, Dani, mas e daí, né? Que isso tudo que você está falando, como é que isso vai, de fato, agregar na nossa vida? E aí você pode estar, né, olhando para sua vida e falando, tá, entendi, leveza, dinheiro e tudo isso. Agora vem uma das partes principais da nossa aula de hoje, do nosso evento, que é o seguinte: fizeram uma bagunça na nossa cabeça. Nunca se falou tanto sobre feminilidade. Eu sou uma das pessoas que fala sobre isso, né? Mas nunca se falou tanto sobre o feminino, sobre feminilidade. Mas nunca se encontrou tanto as mulheres confusas sobre o que é ser mulher. Porque olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu te pergunto agora, o que é ser mulher para você em uma palavra? Coloca no chat para mim. O que é ser mulher em uma palavra? Vamos ver o que vai aparecer no nosso chat. Só para a gente ter uma ideia. Leve, dedicação, forte, sororidade. Alguém colocou. Dona de casa. Servir, força, 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 sabedoria, ter visão, receber, sensibilidade, fortaleza, perfeição, conforto, equilíbrio, cíclica, vaidosa, maravilhosas. Somos tudo isso, né? De fato, é verdade, mas não o tempo inteiro. E não em todos os momentos da vida. E essa é a grande chave do evento de hoje. Porque, sabe aquela foto famosa da mulher beijando o muque, né? A gente se agarrou muito a isso. E, de fato, o feminino ele tem uma resistência interna muito grande. Né? Uma força interna capaz de superar dor e os obstáculos muito melhor do que os homens, né? Principalmente, é por isso que nós temos a dádiva de gerar uma vida, mas também o ônus e o bônus, né, gente? De dar à luz, a dor do parto. Um homem jamais aguentaria isso. Nós temos uma força, uma resistência interna muito grande. Mas ao mesmo tempo que existe essa força, que existe essa resistência, existe também a fragilidade, a doçura, a leveza. Biologicamente, o nosso corpo é diferente dos homens. Nós temos hormônios diferentes. Então, a gente precisa entender que justamente essa diferença que complementa. Então, nós, masculino, feminino, né, somos opostos complementares. A grande questão, gente, é que a gente não consegue encontrar a nossa versão leve, feminina e refinada porque nós estamos valorizando o que é masculino. Então, é a produtividade, é o sucesso, é o trabalho, é a carreira, e não que isso não seja importante para a gente, isso entra, mas isso não realiza 100% a alma de uma mulher. Eu tô aqui disposta a colocar a minha mão no fogo por uma mulher extremamente bem-sucedida, com muito dinheiro, que ao chegar no seu leito de morte, se arrependa de não ter feito mais milhões. Existem estudos com os médicos que trabalham em cuidados paliativos, que cuidam de pessoas no fim da vida,
que o maior arrependimento das pessoas quando estão no leito de morte é não ter tido tempo suficiente com a família. Ninguém se arrepende de não ter trabalhado muito. Ninguém se arrepende de não ter feito muitos milhões. Porque ali, naquele momento, não é isso que importa. Dinheiro é muito bom o que ele proporciona pra gente, e eu prego muito isso, eu ensino muito isso, essa prosperidade, porque a gente merece atrair todas essas coisas boas para nossa vida. Mas a verdade é que no final da vida, dificilmente uma mulher dirá isso. Agora, se foi uma mulher que foi de fato amada, que teve de fato um relacionamento com entrega, que passou tempo com a família, que pôde exercer a sua natureza como mulher, essa mulher pode morrer em paz. Porque a gente precisa entender, gente, que o tesouro mais precioso que existe habita no nosso centro, na plenitude da nossa alma e dentro das pessoas que a gente ama, nos relacionamentos. Mulheres são seres relacionais. E é exatamente isso que eu falei para vocês. Enquanto eu estou aqui como Dani empresária, enquanto Dani professora, enquanto Dani que está ministrando um evento para vocês, eu não estou lá com o meu esposo, eu não estou em outros lugares. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje é exatamente como estreitar este laço com você, fortalecendo o teu centro, para que você consiga ou melhorar o teu relacionamento amoroso se está em crise, ou encontrar um se você ainda está sozinha, melhorar a sua relação com a espiritualidade, o que quer que você acredite. E como uma consequência disso tudo, você vai desfrutar de uma vida refinada. Porque o refinamento, a prosperidade, o dinheiro, eles são consequência, isso tudo é consequência do quanto você é íntima do teu interno. Como é que faz para equilibrar? E por que que tanta gente fracassa, né? Por que que tantas mulheres tentam e não conseguem viver essa vida leve e feminina? E a verdade está na bagunça que fizeram na nossa cabeça, onde os valores do masculino, onde os valores da produtividade estão no topo. E ensinaram pra gente que a gente pode dar conta de tudo ao mesmo tempo e em todos os momentos da vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou botar aí na tela para vocês agora. Quem é você se tirarem o que você faz, sem a tua profissão? Quem você é? E vou complementar com outra. Se tirarem a sua profissão, o que você faz e tudo o que você tem, o que é que sobra? Essa pergunta é muito importante, porque, gente, nós mulheres, não só nós mulheres, né? O ser humano no geral, mas nós mulheres principalmente, nos apegamos muito a esses papéis do que fazemos. É muito interessante quando você pergunta, você conhece alguém, qual que é a primeira coisa que a gente pergunta quando a gente conhece alguém novo? Oi, fulana, tudo bem? Quanto você tem? O que que você faz? A gente pergunta isso, nós temos esse hábito. O que que você faz? E a verdade é que, quando a gente olha para a vida de uma mulher, por exemplo, uma mãe que tem vários filhos, que trabalha fora, que é casada, que tem o seu marido, gente, ela faz um monte de coisa, mas isso não é quem ela é. A essência de quem nós somos é que é desconhecida para muitas de vocês. E é justamente por isso que a confusão acontece. Porque nós nos apegamos a papéis. Então, eu sou empresária, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou. Não, a gente não é isso. Nós estamos. Nós assumimos alguns papéis, nós somos. Eu sou casada? Sim, eu sou uma esposa também, eu sou mãe também, eu sou. Eu tenho o meu trabalho, eu sou empresária também. Mas isso são cargos, sabe? São papéis, são personagens, personas. E personagens não é ruim, tá, gente? Nós precisamos dessas personas. Isso gera a nossa identificação com o mundo. Então, a gente precisa disso. Mas a verdade é que nós não somos isso em essência. A gente acreditou nesse sistema que prega que o bom é o que você faz e o que você tem. E nessa busca unilateral de resultados, de dinheiro, nós nos afastamos de quem a gente é. A gente ficou focado nos extremos. E aí a gente fica migrando de um lado para o outro. Uma hora eu quero dinheiro, carreira, e na outra eu estou procrastinando, dependência emocional, necessidade de agradar as outras pessoas para pertencer. Então eu quero que todo mundo cuide de mim, que todo mundo olhe para mim. E aí eu vou oscilando nesses dois extremos porque eu me sinto perdida. Eu não consigo encontrar esse centro. Eu não consigo encontrar essa minha alma.
E aí, eu quero te fazer uma pergunta agora. O que que a tua alma te pede nesse momento? Qual que é o ritmo dela agora? Para onde que ela te chama? Há uns meses atrás eu tive uma reflexão muito profunda sobre isso, que eu vou compartilhar hoje com vocês pela primeira vez, no meu próprio processo interno. Porque a gente vai vivendo também num mundo de comparação, então a gente vai se comparando porque a fulana tá em tal lugar, porque esse ciclana tá em tal lugar, porque eu deveria isso, eu deveria aquilo, aí entra aquela coisa que eu vivi muito tempo, como se eu sentisse que eu sempre estava para trás, que eu estava perdendo alguma coisa. Eu tive esse insight que inclusive andar rápido para mim era sinal, andar rápido, falar rápido, era como se tudo tivesse que ser muito rápido na minha vida, senão eu estava perdendo tempo. E aí, olha só, o que que a tua alma pede agora? Uma tá falando luta, outra tá falando calmaria, serenidade. O que mais, gente? O que que você sente? Para onde que essa sua alma tá te chamando? A gente tem que entender que, principalmente quem colocou aí, né? Nós mulheres, nós somos cíclicas e eu criei esse conceito do quebra-cabeça da alma num processo interno meu, porque eu comecei a perceber, gente, vou ensinar isso para vocês e espero que isso faça muito sentido como fez para mim, que o ritmo da minha alma era uma coisa assim que eu ia dançando conforme esse ritmo. Em alguns momentos, para mim foi importante assumir esse papel de profissional, de focar na minha carreira, né, de desenvolver determinadas habilidades e ter determinados resultados. Mas chegou um momento da minha vida que a minha alma não estava mais com energia para ir para fora. E esse é um grande insight que eu quero dizer para vocês hoje. Nem sempre nós estaremos realizando externamente. Porque existe algo que Jung chamava, né, energia psíquica, libido para Jung, que é diferente da libido para o Freud, tá? Quem aí tem um pouco de conhecimento, só para vocês separarem, são diferentes. Mas essa energia de vida, essa libido que dizia Jung, essa energia psíquica, ela passeia, ela faz uma dança de acordo com os momentos da nossa vida. Então, existem momentos que essa energia psíquica ela precisa estar para dentro, te chama a olhar para fazer uma avaliação do que é que você está fazendo da sua vida, do quanto esse trabalho está alinhado com a tua alma, do quanto que esse relacionamento faz sentido para você, do quanto que você tem se conectado com o teu interior e com a espiritualidade, com o que você acredita, né? Quanto você tem tido tempo para você. O que que a tua alma te pede nesse momento? E saber respeitar esse ritmo, esses ciclos é imprescindível para o nosso crescimento e para viver uma vida refinada. Porque em alguns momentos, eu vi aqui algumas de vocês colocarem, a minha alma está pedindo ação. Em alguns momentos, e talvez você hoje esteja nesse momento, você precisa sair da inércia. Você precisa acelerar o processo, entrar em movimento. Talvez você esteja nesse extremo da procrastinação, da preguiça, do adiamento. E aí, o que tua alma pede, essa energia psíquica, essa libido, essa energia de vida, vai chegar para você e falar assim, minha filha, chega de adiar isso aí. Tá na hora de você começar a se transformar, fazer o que precisa ser feito. E em alguns momentos, essa energia vai falar assim, minha filha, para. Tem coisa aí para você olhar. E, sabe, e parar, gente, não é parar de trabalhar, não, viu? Porque a energia psíquica, a libido, não paga a nossa conta. A gente tem boleto para pagar, isso tudo é autorresponsabilidade. Eu estou dizendo é o ritmo que você está levando na sua vida. Em alguns momentos, essa energia vai dizer para você assim: será que não está na hora de ser mãe? De repente você está vivendo um conflito no seu casamento. E aí essa energia vai mudar, levar todo esse foco para esse relacionamento. Você precisa resolver isso, porque senão as outras áreas da tua vida não vai caminhar, não vai destravar. Então, o quebra-cabeça da alma é você entender que parte, que pecinha do quebra-cabeça da alma eu vou encaixar agora. O que ela tá me pedindo nesse momento? E o mais importante desse processo do quebra-cabeça da alma, gente, é a gente entender o que se encaixa na sua vida hoje. O que se encaixa na sua realidade hoje? Porque às vezes eu vejo mulheres, por exemplo, eu sou mãe, tenho 3 filhos pequenos, sei lá, trabalho meio período, no outro meio período não tenho ajuda com as crianças, sou casada, tenho uma casa, tenho marido, e você olha que essa pessoa tá extremamente frustrada, uma mulher extremamente frustrada porque não tá conseguindo ter, sei lá, resultados exponenciais num negócio novo que ela criou. Aí quando a gente vai analisar todos os fatores da vida dessa mulher, a gente percebe que não se encaixa isso na realidade dela nesse momento. Então, talvez seja a hora de reajustar a vela. Né? Imagine que sua vida é um grande barco e que essa vela vai ditando a direção.
Talvez agora na sua vida seja o momento de você reajustar essa vela. Alguém perguntou aqui, né? Difícil é quando tudo está um caos, uma verdadeira desordem. Quando tudo está um caos, você não vai resolver tudo de uma vez. Escutem o que eu tô falando para vocês. Se você hoje está vivendo um verdadeiro caos na sua vida, financeira, relacionamento, saúde, carreira, tudo, se tá tudo um caos, é justamente nesse momento que a sua energia vai te pedir para voltar para dentro. Porque você precisa entender o que é que está acontecendo que causou todo esse caos, que trouxe tudo isso para sua vida. E aí não adianta você sair resolvendo tudo, porque você não vai resolver nada. Olha só, eu sempre uso essa analogia quando eu vou explicar para as pessoas como é que a gente faz para sair de um momento de caos, né? Imagine você que estamos no meio de um tsunami, né? Quem já viu como é que funciona o tsunami, gente? Quando passa aquele desastre, as pessoas estão todas ali, aquela água, aquela inundação, e o helicóptero com a cestinha ele vem e ele pega uma pessoa por vez. Porque se pegar mais gente, a cesta arrebenta. E é exatamente quando a nossa vida tá completamente bagunçada que se a gente for tentar resolver tudo de uma vez, a gente não resolve nada. Então, de novo, você vai voltar lá e perguntar o que é que a minha alma tá pedindo agora? O que é que a minha alma quer que eu faça? Eu fiz muita coisa no passado errada, muita coisa. Por isso que eu tô aqui hoje conversando e contando tudo isso para vocês. O meu maior medo era perder o controle, medo de ficar para trás, de não saber como confiar no próximo passo. E ao mesmo tempo, depois que eu passei por esse burnout, eu tinha muito medo de me esgotar de novo e de cair na cama doente. Então eu vivia como se fosse um ratinho na roda, sabe? Correndo, mas não querendo correr. A verdade, gente, é que mesmo sem controle, é muito forte isso, mas mesmo sem controle, quando a gente segue o ritmo da nossa alma, a gente sente confiança. E o principal, os resultados vêm. Porque a segurança que a gente busca no externo está dentro. Parece utópico, mas é a realidade, né? Então, quais são as 3 dimensões da plenitude da alma feminina? Existem pilares que sustentam essa vida de dama, né? Esse refinamento. E a gente vai falar agora sobre esses 3. O primeiro deles é a sua relação consigo mesma. Eu trouxe uma citação muito profunda. Eu espero de verdade que toque o coração de vocês como tocou o meu pela primeira vez quando eu li. A nossa alma é como um castelo. E este castelo tem muitos aposentos ou moradas, umas no alto, outras embaixo, outras ao lado. Mas no centro deste castelo, no meio de todas, está a principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. O quão profundo é isso para vocês? Porque entender que a nossa alma é um castelo, é o primeiro passo para a gente começar a buscar esse centro. E essa citação de Santa Teresa de Jesus é do livro o Castelo Interior ou Moradas. Eu acho que é conhecido como Castelo das Sete Moradas, o livro. E eu vou trazer para vocês um pouco do conceito desse livro, porque ele é muito maravilhoso e vai fazer vocês entenderem tudo isso que a gente está falando de alma, que às vezes parece muito abstrato. A Santa Teresa ela fala que existem 7 estágios para você atingir esse centro, né? E aí eu quero que você traga na sua espiritualidade o que quer que seja espiritualidade para você. E nesse centro está Deus. No centro do castelo, que é a tua alma, está Deus. Só que são 7 cômodos que você tem que entrar. Cada um desses cômodos representa uma camada da cebola que a gente vai conhecendo, que a gente vai abrindo, que a gente vai se desfazendo de quem a gente é, de quem a gente não é. No caso de quem a gente não é, né? Porque quem a gente é, o centro, a alma, tá ali no meio. E aí a gente vai avançando aos poucos a cada uma dessas camadas, né? A cada um desses cômodos desse castelo. É muito importante que a gente entenda que muitas de vocês estão fora do castelo. Muitos seres humanos, infelizmente, a grande maioria nem entrou, quanto mais acessou a 7ª sala. Nem abriu a porta. Tá vagando do lado de fora, esperando que alguma coisa caia do céu e ilumine. Então, o primeiro passo para entrar nesse castelo é a decisão. Eu tomo a decisão. Quando você pensa na sua segurança hoje, onde é que tá? Sabe quando a gente tá no meio da rua e começa a chover e aí você tem que voltar para casa? Quando chove na vida, nas turbulências, nos problemas, você tem uma casa para voltar? A sua casa? O seu lar? Essa pergunta é muito importante. Porque se a gente não tem uma casa, se a gente não tem um lar para voltar quando o bicho pega, como é que a gente acredita que vai conseguir construir um centro forte?
Quanto do que tem dentro de você é conhecido para você? Quanto que você é íntima da tua alma? É muito comum que a gente escute que, eu sei que eu tenho uma alma, mas eu nem sei nada sobre isso. Não sei nada sobre mim, não sei nada sobre os meus defeitos, sobre as minhas limitações, não sei o que eu sou, eu sei o que os outros falam que eu sou, o que eu deveria ser, mas não existe esse contato profundo e íntimo com o mais profundo de quem você é. E deixa eu falar uma coisa, o segredo para todas as realizações que você busca na sua vida estão neste lugar, que você pode chamar de Deus, que você pode chamar do que você quiser, né? Que habita no centro do teu castelo, o castelo da tua alma. Uma citação de um livro que eu peguei que para mim faz muito sentido: a menina interior machucada faz sofrer a dama. Quando você toma a decisão de entrar nesse castelo, de começar a se autoconhecer e a mergulhar nos 7 cômodos da tua alma, o que vai acontecer? Você vai se deparar com o seu passado. Você vai se deparar com os seus traumas de infância, com as suas questões. Todas nós temos. Todas nós temos uma história. Todas nós temos defeitos. Todas nós passamos por questões difíceis. Cada uma em um determinado nível. Mas a verdade é que a gente precisa reajustar os pactos que a gente fez com a nossa menina. Talvez você precisou ser forte, ser guerreira, dar conta de tudo, porque talvez sua mãe não estivesse em casa, porque talvez o seu pai faleceu, sua mãe faleceu, ou porque você foi abandonada. Independente da circunstância, hoje você é uma mulher adulta. Ficar culpando o passado, os teus pais, a tua história, não vai fazer com que você se torne uma dama. Na verdade, vai fazer com que essa dama chore e sofra. Porque ela, como uma mulher adulta e responsável que deveria ser, ela está sofrendo por conta de toda essa vitimização, por conta de toda essa falta de assumir essa responsabilidade. Então a gente precisa fazer esses ajustes, tá? E esse é o passo. A primeira chave é o amadurecimento. E eu deixei uma pergunta para vocês: quantos sonhos, as guerras e as lutas já tiraram de você? Quantos relacionamentos será que já não foram embora da sua vida porque você atraía só homem que te traía, que te machucava, porque você estava pronta sempre para lutar? Quantas vezes você ficou na escassez financeira porque você precisava lutar para ser forte, para batalhar, porque dinheiro é difícil, porque dinheiro é duro? Muito provavelmente inconscientemente, tá, gente? Atraindo situações de guerra e de luta na sua vida que te tiram a realização e a plenitude, que te tiram a realização de desfrutar com leveza. Porque se eu tô na piscina, igual eu contei pra vocês, né? Se eu tô na piscina desfrutando com leveza, eu tô entregue para esse momento. E se eu tô entregue, eu não preciso estar armada para responder se alguém vier me atacar, porque eu não tô pronta para lutar. Eu tô só curtindo, tô entregue, desfrutando, aproveitando desses momentos. Eu abaixo a guarda. Eu não preciso mais viver o tempo inteiro no estado de alerta, como se alguma coisa de ruim fosse me acontecer a qualquer momento eu estivesse pronta para lutar. Entrar em contato com essa profundidade, com esse amadurecimento, é o que possibilita a nossa dama nascer. Cuidar dessa ferida da menina e olhar para ela e dizer: agora acabou, passou, você não precisa mais se proteger. Não o tempo inteiro, né? Você está segura agora. E aí a minha pergunta para vocês é: imagine como é que seria uma vida sem guerra, com autocontrole, com autodomínio para lidar com as adversidades da vida. Uma vida onde você desfruta e descansa sem culpa, sem peso. A vida exterior, gente, ela é só uma camada da nossa existência, né? Eu sempre costumo dar esse exemplo para as minhas alunas, antes da gente falar do relacionamento amoroso, que é: o que está dentro é como o que está fora. Principalmente quando a gente fala de dinheiro, porque eu sei que muitas de vocês aqui acreditam que o dinheiro resolveria a vida de vocês, e eu tô aqui como prova viva para dizer para vocês que não resolve. Mas o que acontece quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento e vai atravessando essas as salas, né, camadas da cebola ou as salas do nosso castelo, acontece algo internamente, nós mudamos, né, nós amadurecemos e o externo vai refletir o que está dentro da gente. Ou seja, como é um princípio da filosofia egípcia, do Antigo Egito, né, do hermetismo, o que está dentro é como o que está fora, é o princípio da correspondência. Então, o que eu tenho do lado de dentro, eu vou manifestar, materializar na minha vida do lado de fora. É uma matemática simples. Se eu estou o tempo inteiro lutando, se eu estou o tempo inteiro esgotada, se eu estou o tempo inteiro vivendo em guerra, se eu estou o tempo inteiro buscando ser amada, ser querida, buscando ser validada pelas pessoas, se eu estou o tempo inteiro nessa busca incessante sem saber quem eu sou, né?
o exterior vai se materializar de um jeito para que eu continue validando esse meu jeito de funcionar. Então, falta dinheiro, relacionamento ruim, falta de propósito na vida, desconexão espiritual, tudo isso. Agora, quando eu mudo o lado de dentro, o lado de fora é uma consequência. Então, a gente falou da primeira plenitude, né? Do primeiro pilar que traz essa plenitude para a alma feminina, que é o nosso lar interno. E o segundo é o relacionamento amoroso. E vamos entrar nesse assunto tão polêmico, né? Polêmico porque é muito importante para nós mulheres, né? E a gente negligencia muito isso. Negligencia em que sentido? De dar a devida importância e de se valorizar ao ponto de atrair uma pessoa incrível para nossa vida e de nutrir e cuidar da relação que a gente já tem. Fala para mim aí. Você é casada, solteira, divorciada, noiva? Qual o seu estado civil? Só para eu ter uma ideia dos exemplos que eu vou seguir aqui. Casada, casada, solteira, solteira, divorciada, solteira, moro junto, não casei, solteira, casada e separada, noiva não oficializada, como seria isso? Solteira, mas quer um relacionamento. Tá, então estamos mais ou menos aí. Tem mais gente comprometida do que gente solteira. A experiência humana é desafiadora para todas nós, damas. A gente quer alguém para cuidar da gente, para dividir esses momentos de alegria, de angústia, de tristeza, de conquistas, né? A verdade é que se a gente quer ir longe, a gente tem que ir acompanhado. Sozinha a gente não chega a lugar nenhum. E principalmente quando a gente fala desse amadurecimento da nossa alma, a gente precisa se relacionar para amadurecer. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês, o relacionamento amoroso é um espelho. O outro, ele é um espelho dos nossos defeitos, das nossas limitações. Nós atraímos aquelas pessoas que estão compatíveis com a gente. E muitas vezes, eu vi que tem gente aqui que tá quase se divorciando, que tá em conflito, né? Mas muitas vezes os conflitos no relacionamento existem porque você não sabe de fato quem você é. Porque você não tem intimidade com a tua alma. E aí a gente projeta no outro as nossas faltas, as nossas dores, as nossas questões. Não estou dizendo que o outro não tem responsabilidade. Dentro de uma relação é sempre 50-50 e no total 100, né? Mas 100 também de cada um. Porque a gente precisa se comprometer 100% em fazer a nossa parte para que um relacionamento funcione. E quando eu escuto, uma vez eu ouvi de uma aluna, né? Tem algum problema querer ficar sozinha? E eu digo, não tem problema nenhum. Em última instância, você vai fazer aquilo que for importante para você e o que fizer sentido para você. Você vai tomar a sua própria decisão, né? Eu não trabalho com crianças, eu trabalho com mulheres adultas, né? Que sabem tomar as suas próprias decisões. Eu disse para ela, em última instância, problema nenhum, você vai decidir o que você quiser para sua vida. Mas eu joguei um questionamento para ela. Eu disse assim, é muito mais fácil ficar solteira, porque você não precisa lidar com as suas sombras, você não tem uma pessoa ali na frente como um espelho trazendo tudo à tona, você não precisa se comprometer em fazer uma relação dar certo. E hoje em dia a gente vive um mundo de relacionamentos líquidos, qualquer coisa divorcia, qualquer coisa separa, qualquer coisa eu vou embora, qualquer coisa termina. A gente não tem maturidade o suficiente para escolher permanecer e fazer a relação dar certo e escolher mudar o que for preciso para funcionar. Quando eu falo, por exemplo, no meu Instagram, nos meus conteúdos, que relacionamento é renúncia e sacrifício, uma vez eu recebi um questionamento de uma seguidora que disse: acho muito pesada essa palavra sacrifício para relacionamento. Primeiro, as pessoas não sabem o que as palavras significam, né? Sacrifício é sair do profano e ir para algo muito mais sublime. E sacrifício requer abrir mão de padrões que você tem, de comportamentos que você tem e daquilo que é bom, entre aspas, né, para você, se machuca a outra pessoa. E Jung dizia que no processo de individuação, que é esse, a gente poderia chamar esse processo de, a gente poderia não, para mim todas as filosofias e todos os conceitos que eu já estudei até hoje, eles falam da mesma coisa, o caminho para o centro do castelo, né? E esse processo de individuação, que é esse caminhar para esse centro do castelo, ele não pode acontecer se você não se relacionar. A não ser que você escolha, por exemplo, um celibato, a não ser que você escolha realmente entregar a sua vida inteira para a espiritualidade, né? Para servir, enfim. Existem as pessoas que têm essa missão no mundo. Mas fora isso, as pessoas normais que escolheram, né, se relacionar, que escolheram, você precisa entrar em contato com isso. Porque sem um relacionamento, você não consegue chegar ao ápice do seu amadurecimento e da sua evolução. Não há individuação, segundo Jung, sem relacionamento. Por quê? Porque é justamente no relacionamento onde a gente mais cresce. Ou, pelo menos, onde a gente mais deveria crescer.
A gente tem que entender que, por conta de todas as coisas, para quem tá solteira, isso, e para quem tá casado com uma pessoa que você se arrepende, né? Ou se você acha que casamento, né, não é isso, que você está vivendo uma crise. Primeiro ponto, nós atraímos aquilo que nós emanamos, aquilo que nós somos. De novo, princípio da correspondência. Aquilo que você tem dentro, você vai colocar para o lado de fora e vai chamar essa pessoa para você. Então, se você é uma pessoa extremamente dependente emocionalmente, carente, ciumenta, medo de ficar sozinha, insegura, provavelmente você vai atrair alguém para a sua vida que tem todos esses comportamentos para validar tudo isso que você vive internamente. Então, um homem que te trai, ou um homem que provavelmente vai ficar na gandaia, sei lá, até de madrugada, um homem que não vai te dar a segurança que você precisa, porque você tá só colocando do lado de fora aquilo tudo que tá dentro. Ok? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O segundo ponto é que existem homens bons, existem pessoas boas no mundo. Nós nos acostumamos que relacionamento é ruim porque, infelizmente, é o que a mídia prega. Porque, infelizmente, é o que todo mundo, entre aspas, o que a maioria está fazendo. Mas tem uma colocação do Chesterton que é muito boa, que ele diz que o certo é certo ainda que ninguém o faça. O certo é certo ainda que ninguém o faça. E tem uma outra frase também muito boa, que eu não me lembro exatamente agora o autor, que diz que não é porque todo mundo tem um vício que torna ele bom. E o que significa isso? Que não é porque todo mundo está separando que os casamentos são assim. Que não é porque todo mundo acha que você nasceu para que o relacionamento é para ser feliz, porque é isso que eu escuto hoje. Ah, eu não estava feliz, né? Então eu fui buscar a minha felicidade. Ah, eu não sentia esse gostosinho. Ah, então eu fui buscar esse gostosinho. Mas casamento não é para isso. Casamento não é para isso. Casamento é para você amadurecer e ajudar o outro a se elevar também. Casamento é você entrar num ponto tão profundo do teu ser que você renuncia para o outro, vê-lo feliz, fazê-lo feliz, fazer o outro feliz. Só que uma mulher que está pensando só no seu próprio umbigo, só nas suas próprias questões, só em querer ser feliz, ser amada, ser validada, ela nunca vai sentir a plenitude de fazer o outro feliz, de olhar para o outro e vê-lo crescer, de vê-lo expandir, de vê-lo ficar cada vez mais próximo deste centro. O amor, ele se realiza por si só. Ele não é um sentimento, como todo mundo acredita que é. Ah, o amor é o sentimento. Não, amor não é sentimento, não. Amor é a realização por si. Ele se realiza por si só. O principal ponto aqui sobre relacionamento é que ninguém vem pronto. Meu marido não veio pronto. Eu não estava pronta. Muito pelo contrário, tivemos inúmeras questões e problemas que tivemos que aprender a lidar durante a nossa vida, porque eu era imatura, ele era imaturo. Mas a verdade é que a partir do momento em que vocês escolhem ficar, consertar, amadurecer, fazer o que for preciso para o relacionamento dar certo, você tem uma chance para essa relação. Agora, se a todo momento você está pensando em pegar a sua bolsa e ir embora, se a todo momento você fica matutando na sua cabeça como é que você vai fazer para se divorciar, não há chance para esse casamento. Não há chance para esse casamento. Olha só, a Ana Paula colocou, vou até colocar aqui na tela para vocês, ó. Já ouvi de uma amiga divorciada para ser feliz tem que ter coragem. Não concordo que abandonar o casamento por qualquer motivo seja sinal de coragem, muito pelo contrário. E agora é o que eu vou dizer para vocês, que é o principal. A sabedoria é o que sustenta uma relação saudável. E é a sabedoria que dá coragem para ficar. Sair é covardia. E eu não estou dizendo que você tem que permanecer num casamento de um homem que te bate, que te espanca, que grita com você, que te maltrata. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de homens, de relacionamentos que são bons ou que estão ruins, mas que são pessoas que podem melhorar. Porque eu não estava pronto, meu esposo não estava pronto e a gente decidiu ficar pronto. Eu não gosto disso, disso, disso. Né? Eu olhei para ele e falei: o que é que em mim te machuca? E a mesma forma ele se colocou à disposição. E não foi assim, gente, tão fácil. Ah, o que em mim te machuca? Espera que eu vou mudar. Ah, o que em mim te machuca? Não, não. Foram muitas discussões, foi muito difícil, um processo de amadurecimento, renúncias, abrir mão de vícios, de comportamentos que a gente tinha que machucava o outro, porque a partir do momento em que eu coloquei ele como o meu esposo, como um servir de cuidar e de olhar para ele e falar assim: isso que eu faço machuca, eu preciso parar.
Isso é ter coragem. Coragem para permanecer quando todo mundo vai embora. Ter um relacionamento com alguém que a gente tem uma música minha e do Lucas, que é uma música muito profunda, que é do Luiz Lins, mas tem um pedacinho da música que diz o seguinte: você vai ficar comigo quando tiver conhecido a pior parte de quem eu sou? Esse é o amor. Eu conheço a tua pior parte e eu te ajudo a se tornar melhor. E eu não vou embora. Nem quando você estiver na melhor, nem quando você estiver na pior. A música mais triste do ano. Exatamente, é essa. Obrigada. E o último pilar é a sua relação com o divino, né? O retorno para o uno, para Deus, lá onde habita a nossa realização maior. O externo vai ser reflexo do seu interno. E eu aprendi, porque durante esse processo de espiritualidade, vi essa palavra quando eu era muito imatura, né? Porque as pessoas que estão nesse nível de maturidade, tudo que requer regras, obedecer regras, seguir leis, ser obediente, elas sempre se machucam com isso, né? E quando eu ouvia ser obediente a Deus, né? Eu achava que isso era uma forma de repressão. E aí eu fui buscar etimologicamente o significado. E no final, gente, sabe o que significa obediência? Aprender a ouvir. Sutilizar para acessar as respostas. Encontrar no teu centro o seu lar. Olha que profundo que é isso. Quando a gente se coloca à disposição, fazendo o que precisa ser feito com disciplina, né, se conecta independente da nossa neblina mental. Então eu tenho um momento de meditar, eu tenho um momento de orar, enfim, cada uma vai ter o seu momento. Confiança vai vindo e a conexão vai aumentando, vai estreitando cada vez mais. E é exatamente isso que eu quero fazer vocês refletirem hoje, que para absolutamente tudo na vida requer maturidade. Parar de levar as coisas para o lado pessoal, trazer para a sua vida o ajuste lá da vela que você precisa fazer, isso é responsabilidade sua. Ah, o meu relacionamento é só responsabilidade minha? Olha, eu vou dizer para vocês, eu vi aqui alguém colocando, mas se não é recíproco, jovens amantes procuram perfeição, não sei o que, tal. Alguém falou de um filme, né? Filme A Coxa de Retalhos, a Mirella colocou, depois vou ver, porque esse não conheço. Então, a gente vai pensando, mas e no relacionamento? Gente, é assim, às vezes vai ser pesado no começo mesmo. Às vezes vai ser difícil no começo mesmo. E às vezes você, que é a mulher que tá aqui assistindo hoje esse evento, vai ter que sustentar um pouco, segurar a barra um pouco. Mas uma coisa é certa, o outro muda quando você muda. Não adianta cobrar de alguém aquilo que você não entrega. Quão próxima da tua alma, quão segura, quão autoconfiante, quão madura você é. Não cobre do outro aquilo que você ainda não faz, aquilo que você ainda não tem, aquilo que você ainda não é. Porque esse crescimento se dá junto, vocês dois, mas precisa partir de alguém. E se você está aqui assistindo esse evento hoje, vai partir de você, né? Muito provavelmente. Assim como partiu de mim pro meu relacionamento também. Até porque as mulheres amadurecem antes do que os homens e as mulheres buscam muito mais autoconhecimento do que os homens. E aí trouxe uma citação do Jordan que diz que toda revolução produz uma nova ordem e toda morte é simultaneamente uma metamorfose. O que significa isso? Que agora que você recebeu todo esse conhecimento, você vai muito provavelmente querer fazer essa revolução na sua vida. E uma nova ordem vai reinar. Mas uma parte sua precisa morrer. Você precisa ter coragem de deixar ir a menina ferida, a menina mimada. Você precisa ter coragem para que de fato você alcance a dama que você é, que você precisa se tornar. Meus amores, é isso. Um beijo no coração de vocês. Muitíssimo obrigada pela disponibilidade e a companhia de estarem aqui comigo. Damas em busca dessa vida refinada. Tô esperando vocês do lado de cá, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Se cuidem.